Bom, hoje é boa tarde, Cornélio. A gente vai ver agora algumas propriedades referentes à transformada de Laplace. No vídeo anterior a gente viu a definição da transformada de Laplace de um sinal x de t, que vai ser integral de menos infinito a mais infinito, do sinal vezes o exponencial de menos st dt. E isso aqui a gente representa como a letra maiúscula que depende do s, que é esse parâmetro que está aqui, que vai ser a variável da transformada de Laplace. E a gente viu três transformadas básicas. A transformada do impulso unitário, que é igual a 1, isso é válido independente do S, até porque a expressão não depende do S aqui, né? A transformada de Laplace do exponencial de AT ou de T, que é 1 sobre S menos A, se a parte real de S for maior do que a parte real de A, o domínio da transformada. E a aplicação direta disso aqui, que é transformada simplesmente do degrau unitário, que ela é obtida quando eu faço A igual a zero. E domínio da transformada, parte real de S maior do que zero. Muito bem. A partir dessas transformadas aqui, de algumas propriedades, a gente vai gerar as outras transformadas que a gente precisa, sem precisar ficar decorando tabelinhas, né? Vai decorar a propriedade. Mas no final de contas, você acaba incorporando no coração aí essas propriedades aí. A primeira propriedade é que a transformada de Laplace é uma operação linear. Em que sentido? No sentido que é linear. A1x1 de t mais a2x2 de t. Então, se fizer a transformada de Laplace de uma combinação linear de sinais, isso equivale à combinação linear das transformadas de Laplace individuais. Então, se eu tiver uma soma de sinais aqui, eu posso fazer a transformada de cada uma delas e juntar os resultados no final das contas. Vamos fazer um exemplo. Como é que seria, portanto, a transformada de Laplace do sinal cosseno, vou colocar aqui bt, o de t. Qual que é a transformada de Laplace do cosseno? Bom, eu não sei a transformada de Laplace do cosseno, mas eu sei que ele pode ser escrito em termos de exponenciais. Se eu aplicar o teorema de Euler, ele vai ser escrito em termos de exponenciais. Então, isso aqui equivale a calcular a transformada de Laplace de exponencial de jbt sobre 2 mais exponencial de menos jbt sobre 2. Se eu fizer a propriedade lá, o teorema de Euler, vezes degrau unitário. E isso aqui, como a transformada de Laplace linear, eu posso quebrar em duas transformadas diferentes. A transformada de exponencial de jbt sobre 2 o de t, mais a transformada de Laplace de exponencial de menos jbt sobre 2 o de t. E até por ser linear, eu posso jogar esse 2 para fora da minha transformada de Laplace. Então, o que dá essa transformada aqui? Essa primeira transformada dá meio, joguei para fora. E a gente sabe que a transformada exponencial de coisa t, o de t, é 1 sobre s menos coisa. Então, a transformada disso aqui é 1 sobre s menos coisa. Mais meio vezes 1 sobre s menos, com menos dá mais, coisa. Tá? Bom, isso aqui então vai dar meio. Eu posso juntar tudo, fazer o MMC, né? Vamos fazer umas brincadeirinhas aqui. Então aqui fica S menos JB. Se eu juntar tudo na mesma fração, S mais JB. Aqui fica S mais JB, mais aqui fica S menos JB. Corto. Aqui eu vou ter 2S, vai cortar com 2. Então vai ficar S no numerador. No denominador, como eu tenho esses produtos notáveis, vai ficar S quadrado menos JB ao quadrado, mas como J ao quadrado ficaria assim, menos JB ao quadrado, mas como J ao quadrado é menos 1, aqui fica mais B ao quadrado. Então, essa é a transformada de Laplace do cosseno de BT, o de T. Então, a transformada do cosseno de uma certa frequência B vai dar isso aqui. Beleza? Se você fizer o mesmo procedimento, a mesma lógica, no seno de BT, o de T, que no caso o seno vai ser exponencial de JBT, menos, ao invés de mais, exponencial de menos JBT. Tudo isso sobre 2J, tá? Isso aqui você vai fazer, 9 fora vai dar 0. Isso aqui vai dar B sobre S quadrado mais B ao quadrado. Tá? Então, essa é a transformada do seno.
Até tem os mnemônicos aqui, cosseno, com S, seno, sem S. Bom, tá lá. E o denominador acaba sendo o mesmo. Beleza? Então você não precisa nem decorar as transformadas. Você lembrar da linearidade aqui e do teorema de Euler, você consegue chegar nessa transformada de Laplace aqui. Muito bem. Outra propriedade interessante, uma segunda propriedade aqui, é que a transformada da convolução entre dois sinais. Eu não vou demonstrar as propriedades aqui, tá? A demonstração de algumas propriedades é tranquila, outras são um pouquinho mais envolvidas, mas eu vou focar um pouquinho mais na aplicação aqui, tá? Na demonstração, qualquer coisa, perguntam aí que a gente desenvolve a ideia da demonstração. Mas eu vou focar aqui na aplicação, tá? A transformada de Laplace da convolução entre dois sinais é igual ao produto entre as transformadas. Uau! Isso aqui é uma das propriedades mais legais, é que a galera gosta da transformada de Laplace, porque é muito mais fácil você fazer um produto de coisas do que uma convolução entre sinais. A gente viu a convolução, ela dá um trabalho e tal. Então, a transformada da convolução é simplesmente o produto entre as transformadas. Ok? Então, por exemplo, se eu fizer, supor que eu tenho x de t, é exponencial de menos t u de t. E eu tenho a resposta impulso do sistema, que é exponencial de menos 2t u de t. Qual que vai ser a transformada da convolução de x de t com h de t? Vai ser o produto das transformadas, x de s vezes h de s. Tá? Que vai ser, o que é o x de s? 1 sobre s mais 1. O que é o h de t? 1 sobre s mais 2. Então, vai ser isso aqui, a transformada da convolução. Tá? E olha que legal, olha que maravilhoso. Isso aqui, que a gente viu lá na aula de convolução, na demonstração do teorema da convolução, isso aqui é a expressão da saída do sistema quando eu aplico uma entrada num sistema cuja resposta impulso é dada por h de t. Se eu faço a transformada do yzinho, o que eu vou ter? Yzão de s. Então, yzão é o quê? X de s vezes h de s. Então, a transformada da saída vai ser dada pelo produto da transformada da entrada vezes a transformada da resposta impulso. Tá? Então, vou até colocar aqui do ladinho aqui, y de s vai ser o x de s vezes h de s. E esse cara aqui nada mais é do que a tal da função de transferência do meu sistema. Então, o que é a função de transferência do meu sistema? É a transformada, nossa, ficou muito boa essa transferência aqui, né? A transformada de Laplace da resposta ao impulso. Isso aqui é um S, tá? Não é um delta. Isso aqui é a transformada de Laplace da resposta ao impulso. Tá? É o que a gente chama de função de transferência. E esse elemento é uma outra forma de representar sistemas. Assim como a resposta ao impulso representa completamente o sistema linear invariante no tempo, a função de transferência também, que é a sua transformada de Laplace. A transformada de Laplace é única para cada sinal. Ela também representa completamente o meu sistema. E é uma das representações mais utilizadas, na verdade é a representação normalmente utilizada 80% das vezes, quando a gente quer fazer controle clássico. 80% então eu chutei, tá? A fonte voz da minha cabeça, porque tem a resposta frequência também, pode ser usada. Mas essa é uma representação que é extremamente utilizada quando a gente trabalha com análise de sistemas, controle clássico. Tanto é que, nesse momento aqui, eu vou deixar de lado a função de transferência, eu só estou introduzindo ela aqui porque ela é extremamente importante. A gente vai retomar ela alguns vídeos lá para frente, para fazer as análises de sistema, estabilidade principalmente, usando esse elemento aqui. Então, o que eu queria focar aqui é na propriedade de convolução, que é a transformada da convolução é o produto entre transformadas. Ok? Muito bem. A aplicação desse resultado aqui, dessa propriedade, me gera uma outra propriedade interessante, que é a transformada de Laplace da integral de menos infinito a t de um certo sinal, beta d beta, é igual a fazer x de s sobre s. Claro, s igual a zero não pode pertencer ao domínio da transformada, né?
que equivale que essa integral aqui ela tem que ser convergente, não pode ser uma coisa louca. Então, a transformada de Laplace da integral de um sinal equivale simplesmente eu dividir essa transformada por S. Então, integrar no tempo equivale a dividir por S em S, no domínio transformado. E a demonstração disso aqui é legal porque a gente viu, em umas aulas anteriores aí, que essa integral nada mais é do que o resultado da convolução de x com o degrau unitário. Lembra lá que convoluir com degrau é integrar? A gente fez até aquela expressão ix de t e fez o cálculo da convolução baseado nessas propriedades aqui. Então, convoluir com degrau é integrar o sinal. A gente viu que isso aqui é a convolução. A transformada da convolução é o produto das transformadas. Então, vai ser a transformada de x de t multiplicado pela transformada do u de t, que é 1 sobre s, né? Que obviamente vai dar isso aqui. Então, integrar no tempo, de menos infinito a t, ok? Equivale a dividir por s. Tá? Assim como, isso já não é tão trivial de demonstrar, mas assim como transformar de Laplace da derivada de um sinal, né? Bom, se integrar equivale a dividir por s, o que faz a derivada? Multiplicar por s. Porque integral é o oposto da derivada. Nossa, agora tem um matemático que vai me bater aí. Mas existe essa propriedade aqui sim, que a transformada da derivada equivale a multiplicar por s. Então isso facilita muito, porque principalmente quando a gente for trabalhar equações diferenciais, a gente vai trabalhar com uma versão diferente disso aqui, tá? Mas a transformada da derivada é simplesmente multiplicar por s. E a transformada integral equivale a dividir por s. Tá? Muito bem. Uma propriedade que vem disso aqui, que é diferente dessa propriedade aqui, eu vou falar agora para ficar evidente a diferença, é que a transformada de Laplace da derivada do x de t vezes u de t, então vejam aqui que eu tenho, olha a diferença, aqui é do meu sinal completo e aqui é do meu sinal, só que só para o tempo positivo. Ok? Isso dá uma diferença enorme, porque é isso aqui que a gente vai acabar usando bastante lá nas equações diferenciais. Quando a gente faz a derivada só que só para o tempo positivo, vai dar aqui o sx de s, só que eu tenho que subtrair a expressão do x, eu vou colocar o x minúsculo aqui, que é o do x, isso aqui é o x, tá? Do x calculado em zero. Então, essa derivada aqui, x de t ou de t, vai ser igual a isso aqui. Então, quando eu faço só para o tempo positivo, eu tenho que considerar esse termo extra aqui. É como se fosse uma compensação. Eu estou aqui tirando todo o tempo para trás de zero, então aqui eu tiro o que vale do meu sinal. Minha condição inicial, o meu sinal calculado em t igual a zero. Tá? Então, eu quero que fique bem evidente qual que é a diferença entre essas duas propriedades aqui. Quando a gente faz o procedimento de derivação em sistemas, eu vou fazer uma derivada no meu sinal, a gente acaba fazendo no sinal inteiro, independente do tempo, a gente acaba aplicando essa propriedade aqui. Porém, quando a gente vai calcular equações diferenciais, que é o assunto do próximo vídeo, a gente sempre faz a partir do tempo zero, até porque a gente tem as condições iniciais lá, e por isso que a gente acaba usando essa propriedade aqui. Tá? Então, por fim, transformada da integral dividir por s, transformada da derivada multiplicar por s. E se for derivada só para tempo positivo, eu tenho que compensar aqui e retirar o x de zero. Beleza? Muito bem. Uma outra propriedade, que é a transformada de Laplace de x de menos t dá o x de menos s. Então, a reversão no tempo equivale a reverter também em s. Ok? Isso aqui é interessante quando eu quero, por exemplo, vamos calcular qual que seria a transformada de Laplace de exponencial de 2t u de menos t. Quando a gente fez o cálculo da transformada da exponencial, a gente sempre colocou o de t, é sempre para o tempo positivo. Tá? Se a gente fizer para o tempo negativo, como que eu posso fazer? Eu posso fazer pela definição, não vai ser difícil, mas eu posso fazer o seguinte, vamos supor, eu posso usar essa propriedade da reversão. Tá? Bom, eu não sei quando o meu argumento aqui é negativo, eu só sei quando o t é positivo. Então, eu vou aplicar a propriedade da reversão. Se eu trocar o t para o menos t aqui, eu vou ter
exponencial de menos 2t, o de t. Então, eu troquei o t por menos t. E eu sei, né, de fontes da minha cabeça, que isso aqui vai dar 1 sobre s menos a, que é s mais 2. Tá? Agora, usando essa propriedade aqui, quando eu faço essa reversão no tempo, o que fica em s? Eu troco s por menos s. Então, isso aqui vai ser 1 sobre menos s mais 2. Então, trocar o t por menos t equivale a trocar o s por menos s. Então, isso aqui é interessante quando eu tenho um sinal que eu sei, normalmente as definições de Laplace são todas para o tempo positivo, né? Quando é unilateral, né? Aquela coisa quando tem o degrau aqui. E se eu precisar do tempo negativo, não preciso fazer tudo, é só eu fazer a reversão e depois eu desreverter aqui no final das contas. Então, posso usar essa propriedade da reversão. Beleza? Muito bem. Uma outra propriedade é o deslocamento em t, que basicamente diz que a transformada de Laplace de x de t menos a, quando eu faço o deslocamento aqui, equivale a pegar minha transformada do x de t e multiplicar por exponencial de menos a vezes s. Tá? Então, deslocar por t menos a equivale a multiplicar exponencial de menos a s. Um exemplo, se eu quiser fazer, por exemplo, a transformada do impulso unitário, só que deslocado em 5, vou colocar 4, tá? Porque do 5 parece meu s, e vai ficar bem confuso. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser a transformada do impulso, que é 1, vezes exponencial com o deslocamento. Então, essa é a transformada do impulso unitário. Quando eu tenho, aliás, a transformada quando eu tenho um deslocamento no meu sinal. Deslocar no tempo equivale a multiplicar por exponencial no domínio S. Tá? E de maneira equivalente, né, se eu fizer a transformação Laplace de um x de t, multiplicar o sinal no tempo por um exponencial, isso equivale a eu deslocar em S. Então, isso aqui chama deslocamento em S. Nota que tem uma simetria aqui entre o domínio do tempo e o domínio transformado em S, né? O deslocamento no tempo equivale a multiplicar por exponencial em S, e o produto por exponencial em t equivale a deslocar em S. Tá? Existe aí toda uma simetria envolvida. Tá? Só presta atenção que quando você faz deslocamento no tempo, o sinal aqui se mantém. Quando você faz deslocamento em S, multiplica por exponencial no tempo, o sinal aqui inverte. Ok? Bom, um exemplo da aplicação disso aqui é qual que seria a transformada de Laplace do exponencial de AT, por exemplo, vezes cosseno de BT ou de T. Que é um sinal que apareceu muito pra gente quando a gente fez a resolução de equação diferencial, ele vai aparecer bastante pra gente quando a gente voltar a resolver equações diferenciais por transformadas de Laplace. Bom, eu sei que a transformada do cosseno de BT ou de T dá S sobre S quadrado mais B quadrado, ok? Quando eu multiplico isso aqui por exponencial no tempo, vai dar esse cara deslocado em S. Então, vou trocar o S por S menos A. Tá? Vou trocar o S por S menos A, porque aqui tem que reverter o sinal aqui. Então, aqui é o A positivo, vamos trocar o S por S menos A negativo. Então, vai ser toda a expressão trocando o S por S menos A. S menos A sobre S menos A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a transformada do exponencial vezes o cosseno é a transformada do cosseno e depois eu desloco em S, que é o que acontece quando eu multiplico por exponencial no tempo. Ok? Bom, uma outra propriedade, já está acabando, gente, é a propriedade de derivada em S. Em S. O que aconteceu quando a gente derivou no tempo? Quando a gente deriva no tempo, a gente multiplica por S no domínio transformado. O que será que vai acontecer agora quando eu fizer a derivada em S? Vai dar, obviamente, um produto em T. No X aqui. Só que eu tenho uma troquinha de sinal. Tem que prestar atenção nisso aqui. Então, multiplicar o sinal no tempo por T equivale a derivada da transformada de Laplace em S.
né? Lá a gente tinha visto lá que a transformada da derivada no tempo dava S vezes x de S, então multiplicava por S. Aqui é meio que o oposto, você multiplica por T, só que aqui dá um menos, tem uma mudança de sinal, assim como aqui dava uma troquinha de sinal também, menos a derivada da expressão em S, transformada em S. Tá? Genericamente, se eu fizer a transformada de um t elevado a m x de t, isso aqui vai dar menos 1 elevado a m vezes a derivada emésima do x de s. Então, multiplicar por t elevado a 5, elevado a 6, elevado a 7, dá derivações 5, 6, 7 lá no tempo, no s, desculpa. Ok? Por que essa propriedade é importante? Por causa quando a gente for estudar o efeito das ressonâncias. Como que é a transformada de Laplace do t exponencial de at ou de t? Isso aqui é o efeito de ressonância que a gente viu aparecendo lá na resposta impulso, na equação de diferenciais. Eu vou usar essa propriedade aqui. Quando eu multiplico por t, equivale a derivar em s, com sinal trocado, a transformada do exponencial de menos at, que é 1. Exponencial de at, desculpa. S menos a. Então, isso aqui vai ser menos. A derivada aqui, vou fazer a derivada da razão, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, que dá 0. Menos a derivada do segundo, que é 1, vezes o primeiro, que é 1, sobre s menos a ao quadrado. Isso aqui dá 1 sobre s menos a ao quadrado. Então, quando eu tenho a ressonância, aparece aqui 1 sobre s menos a ao quadrado. Tá? Genericamente, a transformada de Laplace de t elevado a m, eu vou colocar dessa forma aqui, m fatorial exponencial de at de t, vai dar 1 sobre s menos a elevado a m mais 1. Então, genericamente, se eu tiver m graus de ressonância lá, ele vai ter m mais 1 elevado aqui no s menos a, aqui embaixo. Ok? Eu coloquei m fatorial, tanto faz você colocar ele aqui, quando você colocar ele aqui no numerador, tipo passando para lá, porque é linear transformada de Laplace, você pode passar esse m fatorial para lá. Mas eu vou deixar nesse formato, porque quando a gente fizer a transformada inversa de Laplace, essa propriedade vai ser muito útil, lá, principalmente quando a gente for calcular a resolução de equações diferenciais. Ok? E quando você tiver ressonância? Ressonância. T exponencial de AT cosseno de BT, ou de T, que Deus me livre. Isso aqui vai ser menos a derivada em relação a S do exponencial de A, que é o cosseno de BT com A deslocado, que vai ser S menos A sobre S menos A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí você deriva em S, troca o sinal para menos 1 e seja feliz. Eu vou ser feliz não fazendo aqui, porque eu já passei dessa matéria, brincadeira, né? Mas é fazer a derivada da razão aqui. Vamos fazer. Vai ser menos a derivada da primeira, que vai ser 1 vezes a segunda, S menos A ao quadrado mais B quadrado, menos a derivada da segunda, que é 2 que multiplica S menos A vezes a primeira, sobre a segunda ao quadrado, S menos A ao quadrado mais B ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Ó, super tranquilinho aqui. Aqui eu consigo simplificar um pouquinho, que aqui aparece também S menos A ao quadrado e tá lá. Ok? Mas eu nem sei como que é isso aqui, o resultado final, a versão tabela disso aqui, a versão tabelinhas de transformadas, eu gosto mesmo das propriedades aqui. Tá? Então, essas são as principais transformadas que a gente vai trabalhar. Quando a gente vê equações diferenciais, quais são os tipos de sinais que apareceram? Exponencial. Deixa eu voltar aqui. Exponencial. Senoides. Exponenciais vezes senoides, que eram as raízes complexas lá com a parte real, e ressonâncias. Então a gente sabe agora calcular as transformadas de Laplace dos principais tipos de sinais que aparecem na análise de sistemas lineares invariantes no tempo. Esse que é o meu objetivo aqui.
E somado aqui a umas propriedades, deslocamento sempre legal, e das derivadas aqui, das derivadas que vai ser importantíssimo também para a gente calcular lá na frente as resoluções de equações diferenciais. E é isso daí, tá? Eu queria passar agora 3 propriedadezinhas finais. Tá? Por algum motivo meu pente fechou sozinho, mas tudo bem, ainda bem que já tinha acabado. Praticamente, eu quero passar 3 propriedadezinhas finais, que é o seguinte, né? Que quando eu quero calcular a integral de menos infinito a mais infinito de um sinal x de t dt, isso equivale a calcular minha transformada e fazer S igual a zero, se S pertencer ao domínio da transformada. Tá? Por exemplo, né, qual que é a transformada do exponencial de menos 2t de t? É 1 sobre S mais 2, e parte real de S tem que ser maior do que a parte real de menos 2, que no caso é menos 2. Tá? Domínio da transformada. Se eu fizer S igual a zero, né, eu vou ter o quê? Que a transformada de menos infinito a mais infinito de exponencial de menos 2t de t, ou seja, que a integral só do meu sinal aqui, vai ser igual a isso aqui calculado para S igual a zero, que dá meio. E S igual a zero está no meu domínio transformado, porque S igual a zero é maior do que menos 2, então eu posso fazer isso aqui. Tá? Por que isso aqui pode? Porque a transformada de Laplace, definição, é integral de menos infinito a mais infinito de x de t, exponencial de menos st dt. Quando eu faço x de zero, equivale a jogar S igual a zero aqui, que vai me dar só a integral do meu próprio sinal. Se S igual a zero pertence ao domínio. Se não pertencer ao domínio, eu vou ter uma distorção acontecendo. Né? Por exemplo, a transformada de Laplace exponencial de 2t de t, que é 1 sobre S menos 2, né? E o domínio da transformada é a parte real de S maior do que 2. Né? S igual a zero não faz parte do domínio. Tá? S igual a zero não pertence a este domínio. E se eu fizer S igual a zero, eu chegaria à conclusão lá que a integral de 2t de t, de menos infinito a mais infinito, seria igual a menos meio. Né? O que é muito estranho, porque esse sinal aqui é essa coisa aqui, a integral da infinita, a integral da exponencial. Né? Não vai dar menos meio. Mas isso aqui ele acontece porque o S não pertence ao domínio da transformada, quer dizer que eu não posso confiar nesse resultado. Esse resultado aqui ele está errado. Né? Não pertence ao domínio da transformada não quer dizer nada para mim eu jogar S igual a zero. Isso aqui só vale se eu jogar um S igual a zero e tiver no domínio da transformada. Ok? E as outras duas propriedades, né, é o tal, são os tais do teorema do valor final, que me diz que o limite para t tendendo a infinito de x de t é igual ao limite de S tendendo a zero de S vezes x de S. Ou seja, se eu quero saber para onde está convergindo o meu sinal no tempo, eu posso fazer o limite de S vezes x de S jogando S tendendo para zero. Tá? Eu posso fazer isso aqui. Por exemplo, né? Claro, o S0 tem que pertencer ao domínio da transformada. O limite de exponencial de menos 2t de t para t tendendo a infinito, que a gente sabe que é zero, porque esse sinal faz isso aqui, a gente sabe que está indo para zero, vai ser igual ao limite de S tendendo a zero de S vezes 1 sobre S mais 2. E esse limite aqui não tem nem... tranquilo, é só jogar S igual a zero aqui, porque não tem maluquices de 1 sobre 0, indefinições e tudo mais. Isso aqui vai ser simplesmente igual a zero, que é o que a gente sabia que ia acontecer. Tá? E o teorema do valor inicial, que é que o limite para t tendendo a zero de x de t vai ser igual ao limite de S tendendo ao infinito de S vezes x de S. Então, saber caracterizar meu sinal no tempo lá no infinito equivale a ver minha Laplace lá em zero. E de maneira equivalente, eu ver como meu sinal
vale lá no zero, que vale a mesma transformada de Laplace lá no infinito. Ok? De S vezes de S aqui. Se S infinito estiver no domínio da transformada. Tá? Então, essa aqui é a ideia desse tipo de propriedade aí. Beleza? Bom, então, é basicamente isso daí. Tá, algumas propriedades que a gente viu. Entender essas propriedades, saber onde utilizar e como que eu vou usar cada uma delas, né? Isso vai muito de treino, vai muito de você fazer exercício e ficar treinando mesmo. Infelizmente não tem uma sacadinha que eu falo, olha, se você aparecer com essa cara, você usa isso que dá certo, né? Vai ter exceções, eu prefiro não entrar nessas coisas aí. O legal mesmo é ficar fazendo vários exemplos e em algum momento você vai começar a incorporar essas ideias aí. Beleza? Então, muito bem. Até a próxima. Valeu.